Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, paroquianos desta abençoada paróquia de São Pedro, aqui da cidade de Gramado. Vamos iniciar o nosso programa Bom Dia São Pedro, exatamente invocando sobre nós a Trindade Santa, o Deus de amor e misericórdia que nós cremos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nos é proposto para este sábado é o evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: Naquela ocasião se apresentaram alguns informando sobre uns galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com o dos sacrifícios deles. Ele respondeu: Pensais que esses galileus, dado que sofreram isso, eram mais pecadores do que os demais galileus? Eu vos digo que não. Mas se não vos arrependerdes, acabareis como eles. Ou aqueles 18 sobre os quais desmoronou a torre de Siloé e os matou. Pensais que eram mais culpados que o resto dos habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos arrependerdes, acabareis como eles. E lhes propôs a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi buscar fruto nela e não encontrou. Disse ao vinhateiro: Há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não encontro. Corta, pois além disso está esgotando a terra. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Cavarei ao redor, porei adubo para ver se dá fruto. Se não, a corta no ano que vem. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é a palavra do Evangelho deste sábado para cada um de nós, sábado em que nos recordamos sempre da bem-aventurada Virgem Maria. Ora, meus irmãos, o que é importante no primeiro momento desta reflexão? As palavras duras, mas verdadeiras de Nosso Senhor. Pensais que aqueles homens, porque tiveram um destino tão cruel, ou tal desgraça recaiu sobre eles, são mais pecadores? Às vezes nós tendemos ainda a achar que Deus abençoa alguns e amaldiçoa outros. Como se o nosso Deus fosse um Deus dado à inconstância dos sentimentos. Não, o Deus de Israel é fiel. É fiel porque o seu amor é constante. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com o pensamento que coloca em Deus a razão das desgraças. Morreu assim porque Deus assim quis. Morreu assim porque Deus está castigando. Este não é o Deus de Jesus Cristo. Este não é o Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus claramente justo, que julgará no final dos tempos os vivos e os mortos, recompensará os justos e condenará ao fogo do inferno os maus. Mas não é um Deus que fica brincando conosco para colocar medo. Não, não é assim. Deus respeita a ordem dos acontecimentos humanos na história, seja pela própria natureza, pela própria condição humana frágil, ou seja também pelas escolhas feitas por muitos. Não é Deus que coloca os ditadores, não é Deus que escolhe os soberbos, não é Deus que manda as desgraças. Senão nós teríamos muito a colocar na conta de Deus, de terremotos, furacões, vulcões, pandemia. Cuidado, cuidado. Já morreu tanta gente e nós não podemos achar que é porque Deus quis. Não é, de maneira alguma. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos diz, olha, cuidado. Alguns pelas diversas circunstâncias, por escolhas próprias, escolhas mal feitas, ou pela condição humana, ou pela escolha daqueles que têm poder, acabaram caindo em desgraça. Mas Deus não é indiferente a eles.
e muito menos está castigando a eles. Se Deus assim permite, é porque respeita a ordem das coisas, respeita a liberdade humana. O nosso Deus, no seu amor, respeita, cuida, orienta, abençoa. A alguns ele chama a conversão dando um puxão de orelha, de alguma maneira, mas essas desgraças não. Cuidado. E o Senhor coloca a grande questão. A grande questão é nos convertermos. Podemos não morrer numa desgraça, então estamos bem, somos abençoados, temos saúde, dinheiro, bem-estar, somos bem-quistos, e no final da vida podemos ir para onde não queremos, hein? A vida cristã é uma vida constante de conversão. Não é por estarmos bem nesta vida que estaremos bem na outra vida. Nesta vida temos que ser fiéis, na alegria e nas tristezas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nas dificuldades e na glória. Fiéis ao Senhor sempre. Fiéis ao Senhor sempre. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade de Deus, e esta vida de acordo com a vontade de Deus é uma vida que produz frutos. Fruto da oração, fruto da meditação da palavra, fruto de caridade, fruto do testemunho, frutos. O Senhor espera de nós frutos. Alguns frutos só Ele saberá. Nós não contemplamos por nós mesmos, mas o Senhor espera encontrar frutos, porque conhece o esforço e o amor do nosso coração. E notem bem, nesta parábola, o Senhor vinha há 3 anos, então não é que ele se irrita na primeira ocasião. Não, ele veio 1 ano, veio outro, e só então decide cortar, jogar fora. Ele já deu muito tempo, mas pela intercessão, pelo pedido de misericórdia, pelo pedido de nova oportunidade, ele concede mais um tempo. Este é o tempo da graça. Este é o tempo da conversão. Este é o tempo que o Senhor nos concede para que nós possamos, em mais uma oportunidade da sua misericórdia, produzir frutos, e frutos que permaneçam. Meus irmãos e minhas irmãs, um último detalhe que me parece importante: quando o servo pede que o Senhor dê uma nova oportunidade, ele diz: olha, eu vou cavar ao redor, eu vou colocar adubo, ou seja, eu farei a minha parte, e o Senhor sempre faz a sua parte. O Senhor sempre nos dá condições, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Meus irmãos e minhas irmãs, não caiamos na arrogância de nos acharmos mais abençoados, né? Porque temos isto ou aquilo, ou não tivemos tal destino tão ruim. O Senhor espera de nós conversão, vida de acordo, porque se nós não nos convertermos, o destino depois será bem pior. O Senhor diz: olha, cuidado, hein? Cuidado, que vocês podem sofrer o mesmo destino, o mesmo castigo. Não é Deus que nos condena, somos nós que nos colocamos nas circunstâncias diversas da vida. Mas peçamos a São Pedro, a Virgem Santa, que intercedam por nós. Peçamos que eles nos iluminem, que nós consigamos fazer a nossa parte, nos convertermos e darmos frutos ao Senhor. Por isso ainda, meu irmão, minha irmã, dentro dessa lógica de trabalhar e dar frutos para o Senhor, eu quero colocar algumas atividades da nossa paróquia, que também é um modo de nós louvarmos, agradecermos, bendizermos a Deus, nosso Senhor. Por isso nós informamos que haverá um plantão de atualização do cadastro do dízimo e do cemitério no dia 2 de novembro, dia de finados, uma terça-feira. Esse plantão se dará lá na Capela São José, ali no bairro Floresta, das 9 da manhã às 16 horas. É necessário levar o documento de identidade
e com o CPF da família, documento de identidade e também o número de CPF da família. Esse cadastro se dará no salão paroquial, das 9 às 16 horas. No dia de finados, nós teremos missas nas comunidades às 8 da manhã, na comunidade da Furna, na Linha Nova e na Tapera. Às 9h30, na comunidade São José Operário, do bairro Floresta. Às 10h30 e às 18h30, teremos missa aqui na Matriz. Tá bem? Então, lembramos, 8 da manhã, Furna, Linha Nova e Tapera. 9h30, bairro Floresta. 10h30 e 18h30, na Matriz. Nós não teremos a missa das 7 da manhã neste dia. Nós também lembramos que é um dia de conseguirmos indulgências em favor dos falecidos. Quem sabe nós faremos uma catequese sobre as indulgências, aqui não faremos para que não se torne por demais longo este momento. Por fim, nós comunicamos e pedimos o auxílio para o almoço italiano que o EJU, nosso grupo de jovens, está promovendo e se dará no dia 13 de novembro, num sábado, lá no Salão da Comunidade São José. É somente para retirada. Os cartões estão à venda no valor de R$40 e cada cartão, a quantidade ali, serve 2 pessoas. Então nós pedimos este auxílio para a promoção do dia 13 de novembro. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor ouça os teus pedidos e conceda as graças que mais necessitas. Invoquemos a bem-aventurada Virgem Maria e a bênção de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.